Vou mandar no seu WhatsApp o link. Eu mando na igreja, mando no meu WhatsApp. Já tá ao vivo, tá? Pra você, celular. Então, nós queremos agradecer mais uma vez, nós estamos aqui com o propósito de louvar, de glorificar, de engrandecer o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. É um prazer nós podemos estar falando acerca da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, lembrando que nós, por uma determinação municipal e também dos órgãos competentes, nós não estamos podendo realizar o nosso culto presencial na igreja. Então nós estamos realizando esse culto aqui no lar, mas com o propósito de louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Essa semana nós tivemos uma reunião com o prefeito, e o prefeito solicitou para que as igrejas permanecessem fechadas até uma segunda ordem. Então nós estamos como cidadãos, como pessoas que fazem as coisas corretas, nós estamos buscando fazer aquilo que é do agrado do Senhor nosso Deus, né? Que é obedecer. Então, com toda alegria, nós vamos estar aqui nesse momento, tendo um tempo de celebração, de nós estarmos exaltando e agradecendo o nome do nosso Deus, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Se você puder compartilhar esse link para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas, a gente agradece. Nós vamos daqui a pouquinho estar iniciando e agradecendo a Deus, porque Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. É um tempo bem especial que nós estamos vivendo, um tempo em que eu acho que nunca se passou uma situação tão assim como nós estamos vivendo hoje e esses dias. Então nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele que dá força, Ele que traz graça e misericórdia à nossa vida, né? Nós estamos aí, daqui a pouco já vamos estar iniciando o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando também, né, que com relação às informações acerca das ofertas, das contribuições, dos dízimos, nós temos aí nas nossas redes sociais os avisos, né? Você pode procurar os irmãos do conselho ou pode fazer depósito via conta no banco, né? Que Deus possa estar abençoando. Embora a igreja esteja fechada, ela continua tendo as despesas, as responsabilidades, e a gente precisa estar lembrando disso. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, Deus derrame graça no seu coração, Deus possa falar com você nesse tempo. Nós vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de convidar você para que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo de número 37, nós vamos ler alguns versículos desse salmo. Nós vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 37, versículo número 3. Confia no Senhor e faz o bem,
Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então aqui a palavra do Senhor nos convida a nós estarmos confiando no Senhor, estarmos entregando a nossa vida a Ele, nós estarmos buscando cada dia mais, estarmos sendo orientados e dirigidos pelo Senhor. Então nesse tempo nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, para que Ele nos abençoe. Gostaria que você aí na sua casa pudesse elevar o seu pensamento ao Senhor, pedindo para que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, nós te agradecemos por causa do teu cuidado, que todo dia tem se revelado ao nosso favor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos. Nós dizemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que merece ser louvado, um Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nessa hora nós queremos colocar, Deus, esse tempo que vamos ter na Tua presença e de estarmos pedindo a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, ó Pai, que qualquer preocupação que seja tirada nessa hora, mas que o nosso coração e a nossa mente, eles estejam sintonizados no Senhor, que nós possamos buscar a Tua face, que o Senhor possa falar conosco nessa hora, que o Senhor possa nos abençoar. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós ainda vamos ler mais um texto da palavra do Senhor, o texto que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 35 e versículo 36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 35 e versículo 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu li esse texto porque esse texto é um texto que se encaixa na nossa realidade hoje. Nós estamos passando por um tempo de grande agonia, de grande aflição. E nós vimos, né, não é apenas uma desestabilização do governo, mas é uma crise como nunca se teve na história, desde 1930 que a gente não passa por uma crise assim, tão aguda. Então nessa hora, o que a gente precisa fazer como igreja? Nós precisamos estar orando. Orar para que Deus abençoe as autoridades, para que elas possam chegar ao consenso, orar para que as pessoas possam ser protegidas, principalmente aqueles que estão na luta, principalmente o pessoal de enfermagem, enfermeiros, médicos e todo o pessoal que trabalha nos hospitais. Então é um tempo de nós estarmos orando, derramando a graça, da misericórdia sobre a vida do nosso país, sobre a vida de todas as nações. Nós vemos, né, tantas e tantas coisas acontecendo. Então, eventos assim grandiosos, eles foram suspensos, Fórmula 1, NBA, Champions League, Olimpíada, várias coisas que foram canceladas. Então, não é apenas uma simples situação, é uma situação complicada e como o povo de Deus, nós precisamos estar orando e agradecendo. Então, aqui, a palavra do Senhor, né, nos diz para aquele homem desesperado que foi em busca do Senhor Jesus, porque ele queria curar a filha dele. É muito interessante o que ele diz, né? Quando ele recebe a notícia de morte, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que nós gostaríamos de deixar nesse momento: não temas,
Crer somente. Então nós vamos ter um tempo de oração pela nossa nação, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas autoridades, pelo povo, para que o povo realmente entenda qual é o que ele precisa fazer, que às vezes a gente não teve ainda consciência, né, da gravidade dos fatos que estão acontecendo. Então precisamos buscar com toda a sabedoria, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, obedecer às ordens, seguir as autoridades e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. Vamos estar então orando ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua misericórdia, de uma maneira muito especial, em favor dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de medicina, dos profissionais dos hospitais, ó Deus, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua misericórdia, Pai, dá sabedoria para os governos, ó Pai, que haja consenso, ó Deus, que eles entrem, que eles pensem na população, que eles pensem, ó Deus, de uma maneira coerente com a tua palavra, Senhor, mesmo que muitos deles não o conheçam, mas nós cremos que o Senhor pode, ó Deus, trabalhar na vida deles, o Senhor pode fazer algo especial acontecer, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia desse nosso país, tenha misericórdia do mundo, de todas as coisas que estão acontecendo. Pai, coloca tua mão poderosa, derrama da tua graça sobre todas essas pessoas que estão envolvidas, ó Deus, nos hospitais, nas administrações públicas, ó Deus, que o Senhor coloque tua mão poderosa, Senhor, em todas as autoridades, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua misericórdia, Pai. O nosso desejo é que o Senhor tenha misericórdia e que, ó Deus, haja uma intervenção sobrenatural do Senhor, ó Pai, para que essa situação seja interrompida, por causa que nós cremos em um Deus todo-poderoso. Porque nós cremos que um Deus que pode agir no meio do caos, da confusão, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que reina sobre todas as coisas. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja derramando a tua graça, protege, Senhor Jesus, essas pessoas que estão trabalhando, dá sabedoria às autoridades e dá responsabilidade para cada um de nós, ó Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Agora nós vamos ter um tempo de exaltar o Senhor, nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Convido a Doris e a Rebeca que venham nos ajudar nessa situação. Amém, graça e paz a todos os irmãos, é uma alegria podermos estar aqui mais essa noite, mais uma semana passou, mais um domingo chegou e apesar de tudo que estamos vivendo, nós temos alegria, porque a nossa alegria é no Senhor e nós vamos cantar Maranata, nós vamos cantar que nós confiaremos sempre, que nada nós vamos temer, nada temerei e em frente nós caminharemos, nós iremos, porque nós temos o Senhor do nosso lado, o Senhor está do nosso lado, na nossa frente, é o Senhor quem nos guarda, quem nos guia, louvado seja o nome do Senhor. Cante conosco. Teu
Amém. Vamos continuar louvando o Senhor e cantando que Ele é poderoso, que Ele jamais falha, Ele nunca falha. Ele é maravilhoso e nós o buscamos nessa noite, nós engrandecemos o nome desse Deus. Ele está perto e Ele nos dará a solução de todas as coisas. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Amém. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos. E não tenha nada, não tenha nenhum cuidado sobre a sua vida. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, mas entregue tudo ao Senhor. Que Ele possa agir no teu coração e nós sabemos que Ele trabalha para aquele que neles espera. Amém? Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente um Senhor.
uma alegria nós estarmos aqui para louvarmos, para glorificarmos, para exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós gostaríamos de também estar agradecendo, né, a página, né, Teologia para Todos, que está nos dando a oportunidade de nós estarmos transmitindo por meio dessa plataforma. Aí, se você quiser, depois você pode clicar lá e você vai poder ver várias coisas que existem lá, vários materiais que podem abençoar a sua vida, tá bom? Você pode ir lá e dar um clique lá e você pode também fazer parte dessa comunidade que tem o propósito de levar o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas possam entender acerca da palavra do Senhor. O texto que nós vamos estar falando hoje é um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo número 5, né, até o versículo número 8. Mas antes dessa leitura, do versículo 5 ao versículo número 7, nós vamos ler também agora o versículo 9 e o versículo 10. E aí nós estaremos lendo então o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós estamos falando da necessidade que nós temos de, mesmo que nós não estejamos participando do culto físico, a necessidade de nós estarmos também levando as nossas ofertas, contribuindo. Tem lá a nossa conta, pode procurar os presbíteros para que a gente possa manter as despesas da igreja. Então nós vamos ter um tempo de oração agora para Deus abençoar a sua vida, para que Deus abençoe as suas finanças, que Deus derrame graça sobre cada um nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja derramando da tua graça, da tua misericórdia e de uma maneira muito especial sobre a vida de cada um. Nós sabemos que temos passado por um tempo extremamente difícil, existe uma grande inquietação no coração de cada um, mas nós queremos colocar a nossa esperança no Senhor, ó Pai. Ó Deus, quando nós entendemos que tudo que nós temos procede do Senhor, ó Deus, e é em resposta de gratidão a tudo que Ele tem feito, que nós apresentamos os nossos bens, os nossos talentos diante do Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado. Então, nesse momento, nós queremos pedir, ó Deus, por essas pessoas, por cada um, que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai, e que a gente possa entender, ó Deus, que grande privilégio que temos de poder estarmos contribuindo com a Tua obra, de podermos estar trazendo parte daquilo que nós recebemos do Senhor, como gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Agora, o texto que nós vamos estar meditando é o texto de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo número 8. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então esse texto é um texto bastante apropriado para os nossos dias. Os especialistas dizem que esse texto esse versículo, o versículo número 5, ele é o centro do capítulo 5, é a mensagem do capítulo 5, mas um outro grupo também, eles afirmam que esse texto, capítulo 5, versículo 3, é a mensagem de Provérbios. Então tudo aquilo que nós precisamos aprender em Provérbios está baseado nesse texto. Capítulo 5, versículo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, nessa situação em que nós estamos vivendo, né, tantas notícias, tantas coisas ruins que nós vemos todos os dias,
A nossa confiança precisa estar no Senhor. Não é apenas uma crise, não é apenas uma situação passageira, mas é algo extremamente sério e complicado e nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Então esse salmo, esse provérbio é um provérbio que realmente fala ao nosso coração. Fala da necessidade de nós estarmos confiando única e exclusivamente no Senhor. Então aqui, capítulo 3, versículo 5, você olha aí, a primeira parte, versículo 5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Na verdade, ele está dizendo que existem duas possibilidades. Ou você vai confiar no Senhor, ou você vai confiar na sua própria força. Ou você vai depositar suas esperanças no Senhor, ou você vai achar que você pode por conta própria, sem que não tenha necessidade de nada. Então, quando ele coloca essa palavra, quando ele fala a respeito disso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ele está dizendo assim, que você vai ter duas opções: ou você vai confiar no Senhor, ou você vai acreditar na sua própria capacidade. Quando a gente pensa nessa segunda parte aqui do texto, ele está falando daquelas pessoas que resolveram viver por conta própria. Ele está falando daquelas pessoas que entendem que a melhor possibilidade é você viver por sua livre vontade. Você faz aquilo que você achar melhor, sem nenhum problema. E aí, ele vai, esse tipo de atitude vai gerar um egoísmo e vai gerar na gente também um certo orgulho, né? Porque a gente vai estar vivendo confiando na nossa própria capacidade. Quando ele fala a respeito de confiar no Senhor, ele está dizendo para a gente a necessidade de a gente confiar de todo o coração. Se você ver aí, a ideia, o texto é um imperativo, confiar no Senhor, né? Depois, no versículo 6, ele fala, reconhece em todos os teus caminhos. Então, tanto o versículo 5 como o versículo 6, ele está nos dando um imperativo. Confiar no Senhor, e também fala a respeito de você, versículo 6, reconhecer. Então, quando você confia no Senhor, e aí já no versículo 5, ele nos esclarece como que você deve confiar. Ele diz que nós devemos confiar de todo o coração, né? De todo o coração. Quando a gente confia de todo o coração, significa que todas as áreas da nossa vida nós precisamos colocar diante do Senhor. Seja ela política, seja ela financeira, seja ela trabalhista, todas as áreas precisam ser colocadas no Senhor para que o Senhor possa nos abençoar. Daí ele também fala, né, no versículo número 5, no versículo número 6, ele fala, reconhece em todos os teus caminhos, né? E aí ele vai falar, a ideia de reconhecer traz a ideia de você se submeter à ordem. Então, de repente, você descobriu que Ele é o Senhor da sua vida, você descobriu que você precisa confiar de todo o coração, de toda a intensidade, de toda a força, né? E aí ele fala assim, quando você confia no Senhor de toda a força, de toda a intensidade, aí ele diz assim, o que vai acontecer? Esse Senhor vai endireitar o seu caminho. Então, ele está dizendo que é uma consequência natural que ele está falando para a gente. Ele diz assim, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, melhor dizendo. Então ele fala para nós de uma maneira muito clara, né, nessa necessidade de nós estarmos nos submetendo ao Senhor, nós estarmos debaixo do senhorio dele, nós estarmos buscando fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Então é uma luta entre nós estarmos fazendo a nossa vontade e nós estarmos fazendo a vontade do Senhor. Aqueles que confiam na sua própria vontade são aqueles que se baseiam na sua força, na sua capacidade, no seu trabalho. Mas aqui ele está dizendo para nós, para a gente poder confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, quando a gente olha para essa situação que nós estamos enfrentando, né, tantas coisas que estão acontecendo, e a gente começa a olhar essas notícias, começa a escutar essas notícias, vem na nossa cabeça, e agora? O que a gente faz? A palavra do Senhor para você hoje confia no Senhor. É lógico que essa confiança, ela vai estar baseada também com a responsabilidade de você fazer aquilo que é a nossa função. Você vai fazer as coisas que foram ordenadas para que você faça, no sentido de você se proteger, de você guardar a sua saúde, de você proteger as pessoas que estão em risco maior, não ser desobediente às autoridades, mas seguir as coisas. Daí ele fala assim, quando você faz essas coisas, você entrega de todo o coração, você se submete a Ele. Daí ele diz, né, no versículo
número 7, ele diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Aqui ele está mostrando como que é a pessoa arrogante, como que é a pessoa que confia na sua própria capacitação. Ele acredita que ele vai resolver o problema, ele acredita que ele vai dar conta de todas essas questões. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vai perceber claramente o que ele está dizendo. Olha, você não deve confiar única e exclusivamente na sua capacitação. Não pode confiar naquilo que você acha, não, mas ele diz assim, que nessa caminhada, nesse tempo que nós estamos passando, nossa confiança precisa ser colocada no Senhor, né? Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aí, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí ele fala que quando você busca a ideia de temer ao Senhor, né? Ele está falando do princípio que tem lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você quer conhecer acerca do Senhor, você precisa estar buscando ali a palavra do Senhor. E esse texto também ele também nos leva para o salmo que nós lemos há pouco, né? O salmo de número 37, o salmo que fala, primeiro ele fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, depois ele fala, confia nele e o mais ele fará. Então, a ideia que ele está falando, ele está dizendo assim, primeiro você vai buscar a presença do Senhor, e depois a ideia que está sendo passada pelo salmo é a ideia de confiança, é a ideia de você realmente confiar nele, de você crer nele, de você acreditar nele, de você buscar a direção do Senhor. Olha lá o que diz o salmo de número 37. Gostaria que nós estivéssemos abrindo o salmo de número 37 e nós vamos estar dando uma olhadinha lá no salmo. Veja aí, versículo número 3, ele diz assim, entrega o teu caminho, versículo número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Versículo número 7, descansa no Senhor. E versículo número 9, e versículo número 7, descansa no Senhor. Então, que a gente possa realmente buscar essa presença do Senhor. Então, versículo 3, confia no Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E versículo 7, descansa no Senhor. Percebe que existe ali, primeiro você confia, depois você entrega e depois você descansa no Senhor. Então essa ideia de descansar é a ideia de você realmente jogar como a gente fazia uma atividade quando a Rebeca e o Davi, eles são especialistas nisso. A gente solta os dois e a gente pega, né? Eu fico na frente deles e eles soltam. E aí eu seguro eles, né? Então é a brincadeira de confiança. Eles sabem que o pai deles não vai deixar ele cair. Então ele solta o corpo e a gente segura. Então é a ideia de confiança, a ideia de você realmente crer, de você acreditar que Deus vai suprir a sua necessidade. Então essa ideia é muito interessante a gente entender que o Salmo está mostrando. A ideia de você confiar no Senhor, de você realmente entregar de todo o seu coração. Então aí essa palavra, a palavra do descanso, quando você coloca diante do Senhor e você entende que Ele é aquela pessoa que pode trazer paz ao seu coração, que pode solucionar os seus problemas, por mais difícil que seja, Ele vai poder trazer paz ao seu coração. Então, quando a gente olha esse texto de Provérbios, capítulo número 3, ele nos mostra essa realidade. Se você voltar aqui para o texto, Provérbios, capítulo 3, veja aí o que nos diz, né? Então, primeiro, nós vamos ver que existe uma ordem que o Senhor está dando, a ordem de nós confiarmos no Senhor, e Ele está dizendo que nós não devemos confiar na nossa própria força, versículo 5. Versículo 6, Ele está nos dizendo que a consequência disso, quando nós reconhecemos o Senhor, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, a consequência é que Ele vai endireitar as nossas veredas. E daí no versículo 7, ele vai dizer a atitude do arrogante, que confia nele próprio, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E daí versículo número 8, ele diz assim, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É interessante que essa palavra que ele fala aí a respeito de refrigério aos seus ossos,
é a mesma palavra que Davi usa quando ele pede perdão pelo seu pecado, que ele disse que os ossos estavam sendo destruídos porque ele tinha confessado o pecado. Então, na verdade, ele está dizendo assim, quando você confia no Senhor, você vai ter não só situação resolvida, mas a sua mente, a sua saúde vai melhorar. Quantas vezes, quando a gente coloca a nossa expectativa no Senhor, quando a gente confia nele, Deus supre as nossas necessidades. Deus, às vezes a gente pode achar assim, é tão difícil, tão complicado, como que a gente vai vencer toda essa situação, o que a gente vai fazer? A ideia você precisa confiar no Senhor. E você precisa entender que Ele vai suprir a sua necessidade. Quando a gente olha para possibilidades que podem vir a acontecer, então são possibilidades assim extremamente complicadas, na economia, na questão social, em várias áreas da nossa cidade, são expectativas terríveis e a gente fica com o nosso coração angustiado. Mas a palavra de Deus diz que você precisa confiar no Senhor. Significa que se a gente tiver que passar por essa situação, o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai suprir a nossa necessidade. O Senhor vai amparar o nosso coração. E se Deus, pela sua infinita misericórdia, puder, e Ele pode fazer isso, que essas previsões não aconteçam, não venhamos a passar por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente precisa entender que Ele tem esse controle. Ele pode trazer paz ao nosso coração, Ele pode nos ajudar, Ele pode tranquilizar a nossa alma, Ele pode trazer paz para a nossa vida. Então ele diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E ele fala que o resultado disso, versículo 8, ele vai apontar para a gente o resultado, é saúde. Tanto saúde física, como saúde espiritual. Quando você confia no Senhor, quando você se aparta do mal, quando você faz a vontade dEle, automaticamente seu coração vai ser transformado pela graça de Deus. Isso não significa que você não vai passar pela tribulação, pela prova, mas significa que em meio às lutas e às provas e às dificuldades, você vai estar seguro em um Deus Todo-Poderoso. Como nós cantamos aqui, não tenha sobre si nenhum cuidado. Única e exclusivamente a sua preocupação, os seus cuidados devem ser colocados no Senhor Jesus, porque Ele vai suprir a sua necessidade, porque Ele vai abençoar o seu coração. Hoje eu queria trazer agora uma palavra para você, uma palavra para você que está com o coração abatido. Você que é comerciante, você que é empresário, você que é do ramo da saúde, você que tem trabalhado nessas situações e que você olha e fala assim, Deus, como que eu posso ter paz no meio de toda essa situação? A palavra do Senhor é para você confiar no Senhor, para você crer nele. Como nós lemos no princípio, o texto de Marcos, crer somente. Aquelas evidências que o moço tinha, que o centurião tinha, que o chefe da sinagoga tinha, era de algo extremamente ruim. Mas a expectativa dele não estava naqueles fatos que ele estava vendo, mas a expectativa dele estava na presença do Senhor Jesus. Vai ser complicado? Vai. Pode ser mais complicado que nós estamos imaginando? Pode. Pode não acontecer nada disso que nós estamos imaginando? Também pode. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você. A sua confiança precisa estar no Senhor. O Senhor é o que vai nos suprir nessa hora. O Senhor é o que vai trazer paz ao nosso coração. Então que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender essa lição que nós encontramos no livro de Provérbios. Que nós falamos primeiro. Temos uma ordem da parte de Deus para confiar nele. Também temos quando nós confiamos no Senhor, nós submetemos a sua vontade. Nós fazemos aquilo que agrada o coração dele. Quando nós fazemos aquilo que agrada o coração dele, ele fala que nós estaremos sendo abençoados. Não fala que nós não vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, mas fala que em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio aos problemas, nós podemos ter a segurança